There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love. Boa noite, Cabo Frio. Nós estamos de volta. Eu sou o Juarez Volotão com mais uma edição do nosso encontro semanal, o programa Falando Francamente. E você sabe bem, nós vamos ter o nosso papo aqui ao pé do ouvido, olho no olho. Essa semana aí nós estamos no burburinho em Brasília com um assunto que vem sempre à tona, principalmente nas últimas semanas, que é o impeachment. Mas eu prefiro olhar por um outro lado. Nós tivemos uma Câmara dos Deputados, que é o reflexo de você, eleitor, reflexo nosso, do povo brasileiro, que a presidente Dilma abriu uma liquidação dos partidos, oferecendo ministérios, oferecendo cargos, em troca, na verdade, do voto contrário à abertura do processo do impeachment. E nós vemos uma população se indignar, reclamar, né, falar de corrupção, mas aí eu lhe questiono. E você, meu amado eleitor, o que você tem feito de diferente em cada eleição? Eu repito, Brasília é o reflexo do eleitor brasileiro. Nós temos lá pessoas que te representam. Você lembra para quem você votou em deputado federal? Para quem você votou para deputado estadual? Para quem você votou para vereador, por exemplo, no pleito municipal, na sua cidade, aqui em Cabo Frio, por exemplo? É muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente enxergar o impeachment como a resolução de todos os problemas. Será que é? Será que, tirando a presidente Dilma, nós resolveremos um problema que está enraizado no DNA do brasileiro? Será que nós vamos resolver todos os problemas demonizando uma presidente, demonizando um partido? Não estou aqui fazendo defesa prévia do PT, muito menos da presidente Dilma, mas nós precisamos observar os fatos, nós precisamos olhar além das entrelinhas, nós precisamos perceber além do que aquilo que a mídia deseja mostrar. Se é golpe ou não, será decidido, mas eu prefiro te confrontar, já que nós estamos em 2016, mais um ano eleitoral, e o impeachment acontecendo ou não, você vai tornar a votar errado? Você vai tornar a vender o seu voto? A trocar o seu voto? Nós precisamos analisar as consequências disso, já que o voto é a sua única maneira de demonstrar o seu poder. De nada adianta os manifestos, de nada adianta os protestos, de nada adianta você bradar nas mídias sociais e chegar nas urnas, tornar a votar errado. Nós precisamos ter um voto consciente. Para isso, faça a diferença pensando sobre tudo o que está acontecendo, porque nós estamos vivendo no Brasil uma onda de mudança e uma onda de revolução. Falando francamente, está no ar. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa, o nosso encontro, toda quarta às 18 horas, ao vivo, você já sabe, me encontra aqui na tela da Jovem TV. Eu vou disponibilizar aí, Davi, por favor, os caracteres com as formas de você entrar em contato conosco. Você pode mandar sua sugestão de pauta, suas dúvidas através do WhatsApp, que é o 99866-9070, está aparecendo aí. E você pode conhecer melhor o nosso trabalho também, acessando a nossa fanpage, a página do Juarez Volotão. E também o nosso blog, jvolotão.blogspot.com. Então, nós temos também o nosso canal do YouTube, onde você assiste os programas anteriores. Esse, inclusive, essa semana ainda vai estar no ar. Eu recebo hoje no programa Falando Francamente, um homem que tem nada menos do que 46 anos de vida pública. Ele é prefeito de Cabo Frio pela 4ª vez. Foi deputado estadual, foi vereador. É muito bom tê-lo aqui, prefeito Alair Correia. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Juarez. É um prazer estar aqui com você no seu programa para, junto com você, levar as informações à nossa população. Eu estive um período bastante intenso nesse momento de dificuldades e, por isso, praticamente fora da mídia, recolhido as minhas contas, os meus números,
E agora, devagar, eu estou voltando a dar alguma entrevista. Eu dei uma recentemente no outro canal e estou aqui hoje atendendo um seu convite da minha amiga, a professora Eliane, que veio me ligando. Olha aí, não esquece das 18 horas lá no programa, tá? Não, pode ficar tranquila que eu estarei lá. Então, atendendo a você, a Eliana, nossa amiga, e a população de Calfim, estou aqui para poder responder a você o que for colocado, o que for necessário eu responder. De antemão, eu quero agradecer também a Eliane Moura, que é uma cliente, uma querida, faz parte do seu grupo, é uma admiradora sua, uma amiga, né, na verdade, Muito sua, amiga, muito e amiga. é uma pessoa a quem eu estimo muito. Muito obrigado, minha amiga, ela que fez a ponte aí, e nós conseguimos, então, trazer o prefeito da cidade, que está envolto aí a inúmeros problemas, inúmeras situações, resolvendo, né, várias situações da cidade, mas abriu uma brecha na agenda para estar aqui com a gente, falando francamente. Eu já lhe entrevistei alguns anos atrás, tenho certeza que será um programa produtivo, porque você fala francamente tão como, né? O nome do programa é esse, eu também sou assim, né? Com certeza. E eu já sou começo... Franco, procuro ser franco nas minhas colocações, nas minhas respostas, não gosto de estar fazendo rodeios, sou direto e acredito que o programa, pela sua formação, queira ter entrevistados com essa postura. Com certeza. Que responda de pronto, rápido, se for possível, para que todos possam entender. Com certeza. E eu já começo, prefeito. São 3 anos e 4 meses deste governo, né? Daqui a pouco, 5 meses. O seu jingle de campanha, foi até uma música chiclete, grudou na cabeça do povo, vai dar certo o que deu certo. Daí eu te pergunto, deu certo, prefeito Alair? Se nós tomarmos por base que nós governamos 3 anos e 4 meses, com as maiores dificuldades já existentes dentro de um governo, eu diria que deu certo, porque um outro que estivesse no meu lugar, certamente não tendo a minha experiência, não tendo a minha vontade, a minha coragem, a minha determinação, o meu trabalho, o meu esforço, não teria conduzido a prefeitura até os dias de hoje como eu conduzi. Claro que eu saí de um governo altamente aprovado e entrei num governo rejeitado. O povo esperava muito de mim, e eu esperava muito de fazer pelo povo, pela arrecadação que eu esperava encontrar. Só que eu encontrei uma arrecadação infinitamente menor daquela que teve o meu antecessor e que eu tive no primeiro ano de governo, quando eu fiz a praia, eu fiz mais de 100 obras em Tamoios, eu fiz várias obras naquele primeiro momento. É quando a arrecadação do ROIT ainda estava forte como no passado. A partir do momento que nós perdemos, então nós passamos a ter dificuldade. Partindo do princípio de que eu tive 20 milhões a menos, 25 milhões só esse ano, só esse mês agora, e 300 milhões só esse ano, eu diria que deu certo, porque um outro estaria com 3, 4 meses de salário atrasado, não teria mais subsídio de ônibus, não teria mais nada. Eu, pelo menos, aos trancos e barrancos, pela minha experiência, eu estou mantendo a cidade com lixo coletado, varrida não como antes, mas varrida, limpa não como antes, mas limpa, salários não em dia, mas com 10, 15 dias de atraso, coisa que é muito difícil de conseguir com a arrecadação que eu tive. Então, o meu governo, apesar de todas as dificuldades, foi um governo que deu certo. Um outro não teria dado certo porque lhe faltaria experiência, competência, coragem para enfrentar o que eu tenho enfrentado. No seu último governo, no anterior, ao qual você ficou 8 anos, né, de mandato, você teve uma aprovação recorde de 94%. Pegando o gancho do que você disse de aprovação, eu preciso lhe perguntar, como alguém acostumado com tamanha aprovação nos braços do povo, lida e reage hoje, em 2016, com uma rejeição? É muito difícil porque você está habituado a estar nos braços da população, aplaudido, exaltado. De repente, você já não tem os braços do povo, você já não tem a exaltação porque você não está em todos os lugares, você já não tem a vibração. Mas a minha experiência me preparou para momentos inoportunos como esse, inesperados como esse. Então, eu diria a você, com toda a convicção,
que não me atrapalha o fato de não ser mais o aplaudido, o exaltado, mas o reconhecimento do menor número que seja de pessoas já é o suficiente para me manter ativo, trabalhando. Qualquer cidadão do povo que viu um prefeito executar o que eu executei, quando o Cabo Frio não tinha a parcela trimestral, isso é bom frisar, era só o petróleo mensal. Primeiro mês, em 1997, foi 300 mil. O último mês, em dezembro de 2004, 8 anos depois, foi 5 milhões de reais. Em 92 meses, ele cresceu. E não tinha trimestral, e todo mundo viu o que nós fizemos em Cabo Frio, que me levou até essa aprovação. Então, é claro, a população num todo não tem esse discernimento para entender de que alguém que tinha 55 milhões por mês, que passa a ter 25, 20 milhões a menos, possa fazer alguma coisa além daquilo que ele faz, limpar a cidade, pagar os empregados, ter as dificuldades que ele tem para poder tocar o governo. É impossível, porque até as pessoas mais próximas, às vezes, que esperavam um encanto de governo, porque sabia que eu ia multiplicar tudo aquilo que eu fiz, e eu não multipliquei, questionam, mas ela aí, o que está vendo? É verdade que você tem recurso e não faz? Nós não temos recurso para nada, nós ficamos aí arrecadando diariamente para juntar, para poder pagar a folha de pessoal. É uma coisa terrível. E vou dizer para você, eu tenho absoluta certeza que qualquer um outro que estivesse no meu lugar teria sucumbido, teria renunciado, teria sido apedrejado. Eu ainda sou apenas olhado com indiferença, porque esperavam muito de mim. Mas não fui apedrejado, não fui malhado, mas certamente qualquer um outro que entrasse não teria condição de levar essa prefeitura do jeito que eu estou levando. Não teria. Alain Correia, eu preciso também lhe perguntar, já pegando outro gancho da sua fala, como é a real situação, qual é, na verdade, a real situação do município de Cabo Frio hoje? É terrível, é uma situação falimentar, porque nós temos uma folha de pagamento, compreendendo efetivos contratados, comissionados, aposentados e empresas autárquicas, que importam em 35, 36 milhões. 34 a 36 milhões. Nós temos coleta de lixo, varrição da cidade, subsídio de ônibus. Chegamos, então, a 40 milhões. E a nossa arrecadação é 36, 38, todo mês falta alguma coisa, você tem que empurrar com a barriga para lá e para cá. Aí é que vem a minha experiência, né? E a minha coragem para poder enfrentar os desatinos de alguns que sabem dessa dificuldade, mas teimam em fazer os seus protestos, porque também é uma coisa natural. Eu já fui sindicalista, eu já briguei lá atrás, na iniciação da minha vida pública, eu já briguei com os meus patrões, mas eu estava na condição de sindicalista, de empregado, e não tinha a visão patronal. Hoje não, hoje eu sou o patrão, hoje eu sou o empregador, hoje eu sou o dirigente. E quem tem os recursos ou não tem os recursos para atender ao sindicalista sou eu. Só que ele não tem a percepção, ele não tem esse entendimento de que os recursos que entram são pequenos para o tamanho da folha de pessoal. Quer dizer, eu não vou esperar que haja uma compreensão por parte dos líderes sindicais, porque eles vivem disso. Se eles começarem a admitir, olha, a Laí tem razão, o dinheiro não dá, vocês têm que entender, eles começam a cair das suas diretorias do sindicato. Mas, então, essa é a situação, a dificuldade que nós temos. Nós temos uma cidade hoje que perdeu 25 milhões de reais por mês. Você tem uma ideia, nós perdemos 500 milhões de reais e estamos aí de pires nas mãos. Há 1 ano e meio que eu estou correndo esse Brasil inteiro, e indo para ali, pregando aqui, chorando lá, pedindo lá, e tem mais. Chegamos a 3 anos e 4 meses, eu não consegui R$1 de doação, nem do Estado, nem da Federação, e não consegui R$1 de empréstimo até agora. Tudo que eu fiz foi com a pouca arrecadação de Cabo Frio. E tem mais, estou sendo muito ético, porque eu estou preparando a cidade para 2017, para mim ou para um outro, porque em 2017 nós teremos uma receita própria que vai crescer muito. Vou dar um exemplo, o nosso IPTU, sem aumentar as alíquotas, mas lançando o que está faltando ser lançado, nós vamos elevar de 95 milhões ano
para 260 milhões. Então, aquele petróleo que nós perdemos, nós estamos nesses 2 anos trabalhando com um geoprocessamento, com medições, que vai permitir, então, nós sobrevivermos em 2017 sem essa preocupação que nós temos hoje com o petróleo. Então, ao mesmo tempo em que eu luto para poder garantir, pelo menos no menor prazo possível, o pagamento das pessoas, eu luto também para poder ampliar a arrecadação futura. Se tomarmos por base, alguns meses atrás, eu estava realmente trabalhando para qualquer um, porque eu nem imaginava que eu pudesse voltar a ser candidato a prefeito. Então, eu estava no geoprocessamento, preparando a cidade para qualquer um outro adversário que viesse a ocupar, ou um companheiro meu. Agora não, agora já almejo também, de repente, eu não sair, eu continuar, mas se isto não for possível, pelo menos quem entrar já vai encontrar uma arrecadação melhor. Mas é verdade que passou pela sua cabeça, Alair Correia, não vir candidato à reeleição à Prefeitura de Cabo Frio? Isso realmente passou pela sua cabeça? Não, lembra quando eu lancei todo mundo pode ser candidato a prefeito? Sim, liberou. Eu até, às vezes, até, de certa forma, com bravata, não foi eu que mandei para poder, mas, na verdade, eu estava desestimulado, né? Eu estava sem, numa linguagem bem chula, sem o tesão para poder continuar essa minha batalha. Mas aí, quando eu comecei a pegar uma rejeição que o governo tem, quer dizer, que o governo tem, e o que os meus adversários não conseguiram usufruir dessa rejeição, não cresceram, eu falei assim, poxa, umas duas tiradas minhas por aí, eu ultrapasso esses caras. Então, eu só voltei a aspirar, a pensar numa reeleição, quando eu vi, não é porque eu vou melhorar a arrecadação no ano que vem, absolutamente, isso já está previsto há muito tempo. Eu só comecei a imaginar uma possibilidade de uma reeleição, de uma candidatura, uma pré-candidatura, quando eu vi que os meus adversários, vendo um governo altamente rejeitado, não subiram nas pesquisas. Eu falei assim, poxa, agora dá para ganhar deles. Até agora você me respondeu como prefeito da cidade, como político. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta como homem Alair Correia. Como eu já disse, alguém que já teve 94% de aprovação, né, aclamado na época pelo povo, conhecido aí pelas grandes obras, pelo que fez pela cidade. O prefeito que mudou Cabo Frio. Exatamente, o prefeito que mudou Cabo Frio. Tive 80.500 votos para deputado. E nesse governo, uma rejeição recorde, ou seja, o oposto do que viveu. Como homem, Alair, fale francamente, esse desestímulo até de vir ou não candidato à reeleição se deve a isso? Não, na verdade, eu venho no meu 4º mandato, um conjunto de situações, né? A falta de recursos, a rejeição, o pedido da família, sai disso, não entra mais, a idade vai chegando. Então, uma série de situações me levaram, por algum tempo, a me tirar a vontade de disputar a eleição, entendeu? Porque qualquer cidadão, não existe esse, que sai de uma baita de uma aprovação para uma baita de uma rejeição, se não sai de uma consagração para uma rejeição, embora não da forma como eu era. Eu, por exemplo, tinha muita preocupação quando eu governava, quando eu vim nos outros anos passados, e que eu tinha uma aprovação de 94%, eu tinha uma preocupação muito grande nas festas. Eu chamava os locutores e falava assim, olha, não quero que mencione meu nome. Mas, Alair, você está altamente aprovado. E eu falei assim, mas basta alguém, no meio do povo, puxar uma vaia, o povo gosta de vaiar. Para que eu vou me expor? Eu sei que eu estou bem, mas eu prefiro que não cite o meu nome. Então, já naquela época, eu temia que alguém pudesse puxar uma vaia e dali nascer uma grande vaia. Certa ocasião, eu estava num show na praia com 200.000 pessoas, estava cantando lá Daniel, já quase na entrada do ano, quando aquilo vai crescendo, e o Marcos Frotas, ele quis fazer uma homenagem a mim, e os locutores sabiam que não me falava meu nome. Ele então sobe no palco e pede então para poder me focalizar no palanque, lá no camarote. E eu comecei a me esconder, porque eram 200.000 pessoas, e eu estava com 90 depois da aprovação. A aprovação que me deu 80.000 votos para deputado. Mas ele insistiu, mas prefeito, aparece aí. Eu aí, com muito medo, eu coloquei a minha carinha lá, mas muito preocupado, até porque são 200.000 pessoas, 100 e tantas mil era de fora, não tem nada a ver com Cabo Frio.
Mas, naquele momento, eu fui consagrado com uma grande salva de palmas daquela multidão toda. Um risco que eu corri. Hoje, certamente, se o Marcos Frota pegar o microfone numa praia com 10 mil pessoas assim, lá e aparece aí, vai ser uma vaia, porque o meu momento não é bom. Agora, não é um momento que seja ruim a ponto de me tirar das minhas obrigações, nem das minhas vontades, da vontade que eu tenho de ser alguma coisa. Então, o negócio é o seguinte, sofro em não estar hoje aprovado como estava naquela época, mas sofro muito mais pela incompreensão popular, porque está vendo no Jornal Nacional, em todos os noticiários, como você abriu o seu programa falando, uma política nacional comprometida, cheia de problemática, os escândalos no Brasil inteiro, a queda do barril de petróleo, que era de 130 chegou a 27 dólares, o rombo na Petrobras, a população toda vendo que o dinheiro de Cabo Frio sumiu por conta de toda essa situação e ainda continuou, grande parte, rejeitando o meu governo. Não teve noção para entender que eu estava fazendo o impossível para, pelo menos, manter a cidade e não deixá-la morrer de vez, entendeu? Então, isso dói, não o fato da não consagração, mas dói o fato da não compreensão por parte da população. Programa Falando Francamente hoje, recebendo o prefeito de Cabo Frio, Alair Correia. A gente vai para o comercial, mas eu volto já já, não saia daí. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Olá gente, sou o Atila aqui da Ótica Central, estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central, ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinho na Zara TV. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just De volta com o nosso encontro semanal, toda quarta às 18 horas, você já sabe, eu, Juarez Volotão, encontro você aqui na tela da Jovem TV, no nosso programa Falando Francamente. E eu quero falar para você que está cansado aí de comer a mesma comida, né? Você que está desejoso aí de uma comida diferenciada, Vera Volotão Comida Express é uma comida caseira de verdade e um cardápio diferenciado todos os dias. Você está vendo aí algumas imagens, algumas das opções. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, apenas com entregas de refeições. Cada quentinha sai aí por apenas R$10 e você pode ligar e pedir a sua. Repito, nós entregamos de segunda a sexta-feira, entrega gratuita aqui em Cabo Frio. Você liga no 2645-2531. Isso aí, Davi, 2645-2531. Vera Volotão Comida Express, uma comida caseira de verdade e um cardápio diferenciado todos os dias. De volta aqui com o prefeito de Cabo Frio, Alair Correia, que está aqui num papo franco, aberto, e eu já faço uma primeira pergunta, prefeito, de um leitor da internet que manda lhe perguntar, é o Paulo Roberto Araújo. Ele mandou a seguinte pergunta: quando ele assumiu, né, quando você assumiu, disse que transformaria o Peró na Búzios de Cabo Frio. Absolutamente nada acontece e a culpa, segundo ele, não é da crise, pois mesmo antes dela, nada foi feita
foi feito, né, na verdade, pelo bairro. O principal problema é a falta de ordem urbana. A Praça do Moinho, por exemplo, é um sinônimo de desordem e limpeza. O que o senhor prefeito Alair Correia tem a dizer sobre isso? Ele deveria morar em Cabo Frio antes do meu outro governo, porque antes do meu outro governo era tudo isso que ele falou. Peró não tinha nada, era um bairro abandonado, mas no meu último governo, quando nós fizemos a mudança da cidade, nós mudamos o Peró. Nós fizemos a orla do Peró, asfaltamos o Peró, fizemos os quiosques que agora já estão velhos, demos vida ao Peró, criamos um setor de limpeza no Peró, e ele está vendo, eu vou repetir, ele está entre aqueles que, mesmo sabendo das dificuldades que as prefeituras têm, o Estado tem, por conta da queda do petróleo, por conta dos escândalos da Petrobras, por conta da crise brasileira, perdeu a condição de manter os serviços como no passado. Nós chegamos a ter a cidade mais limpa do Brasil, e foi no meu governo. No meu governo, anterior ao meu governo, nós tínhamos a cidade mais suja do Brasil, quando nós tínhamos um outro prefeito que não cuidou dela como eu cuidei. Eu tomei conta. E o petróleo, não pode dizer assim, não, mas porque o Alair teve petróleo. Não, o petróleo eu tive já em 1987. Quando fui, não, 87. Quando fui prefeito a primeira vez, em 1987, eu recebi os primeiros cheques do petróleo. Eu coloquei 3.500 empregados dentro do estádio, ou Correão, que eu havia construído, coloquei lá uma série de prêmios e, naquele dia, eu anunciei, estou dobrando o salário de todos os empregados, e mostrei o cheque pompudo que nós recebemos da Petrobras. E passou, então, o Cabo Frio a ter petróleo, todos os meses. Se alguém, antes de mim, não fez, porque não quis fazer. E se alguém, depois de mim, fez pouco quando teve muito dinheiro, foi por incompetência. Daí eu já me refiro ao ex-prefeito Magno Mendes, que passou a ter 40 milhões todo trimestre, quando eu não tive, e fez um governo que, se você procurar em qualquer lugar da cidade uma obra que represente um avanço no turismo, você não vai encontrar. Você vai encontrar obras que avançam no turismo, todas feitas por mim. E todas as orlas de Cabo Frio foram urbanizadas, e o Peró foi urbanizado. Ocorre o seguinte, que os serviços não têm mais aquela conotação de riqueza para investimento como nós tínhamos no passado. Nós não temos. Então, nós agora tivemos que tirar todas as empresas que varrem os setores. De modo de contas, quer que seja só uma empresa, então vai ser uma empresa só, que vai assumir agora no mês que vem. Então, não é mais como antes. Eu gostaria muito de poder continuar rica a cidade, para chegar agora a mudar o Peró mais uma vez, porque eu mudei o Peró, mudar a Praia do Peró mais uma vez. Mas aí é difícil você manter o padrão de limpeza quando você não tem mais a arrecadação que você tinha no passado. Então, nós agora temos 20 e poucos milhões de reais a menos por mês. Então, o Paulo Roberto Araújo. Então, parece que ele é jornalista. Sim, jornalista, colunista do Globo. Ele é colunista do jornal Folha dos Lagos, não é? Ah, é? É. Não sei, eu sei que ele também é colunista do Globo. Colunista Folha dos Lagos, escreve muito bem, eu leio sempre ele. Então, o negócio é o seguinte, então, o cidadão Paulo, eu acho que ele está influenciado pela negatividade que o chefe dele aqui em Cabo Frio, o Cabral, coloca do seu interior para fora contra o nosso governo, porque é muito difícil a mídia, entendeu? Trilhar dentro de uma seriedade por parte de alguns jornalistas, porque se o governo não chega junto com o dinheiro, não chega junto com a ajuda, vira a coisa. Nós estamos vendo o caso agora de Ademilton da Rádio Litoral. Ademilton é hoje o mais violento crítico ao meu governo. Por quê? Porque eu não quero dar nada para Ademilton. Eu não quero dar nada para a Rádio Litoral e não vou dar até o final do meu governo. Então, ao final do meu governo, ele vai bater muito. Não estou dizendo que esse seja o caso do senhor Paulo, absolutamente. Estou dizendo só que ele pode estar influenciado pelo fato de escrever no jornal que é totalmente contra o nosso governo, porque eu não quero dar subvenção no jornal, eu não quero publicar nada no jornal, então eu pago as consequências por isso. Se eu quiser ser um prefeito, não, dá um dinheiro ali para ele, dá uma ajuda para ele, eu sei que eu estaria o melhor prefeito do mundo para eles, estaria sendo elogiado, mas como eu não quero, então eu levo essas desvantagens em relação a outros governos, né? Outros prefeitos. Mas eu quero dizer para eles, hoje, se o Peró não está melhor,
é porque nós perdemos 25 milhões de arrecadação. Mas o Peró é um lugar muito bonito, é muito interessante que ele more lá, ele tem direito a ter os melhores serviços, só que nós temos que sair dessa situação crítica financeira que nós estamos. Mais uma telespectadora aqui envia uma pergunta, é a Elaine, ela é professora, Alaí Correia. A pergunta é, o que você tem a dizer aos profissionais da educação, aí vem, né, o imbróglio, né, com os profissionais da educação, que retornaram para as salas de aula, mesmo sem ter recebido, segundo ela, a 4ª parcela do 13º. Se você tem um parecer ou uma data fixa para que os profissionais possam se programar para efetuar o pagamento das suas contas. Eu fiz uma reunião com o CEP, fazem 6 dias, foi na sexta-feira passada, e eu marquei uma outra para amanhã, para sexta-feira agora, para nós continuarmos a debater a pauta que eles apresentaram. E nessa reunião, eu falei para o CEP, que era para levar para a assembleia deles, se eles quisessem, de que a prefeitura estava trabalhando para, até 15 dias depois daquela data que nós estávamos ali, tentar pagar as 2 parcelas que faltam dos professores e uma parcela que falta dos outros profissionais, e pagar 1/3 de férias. Agora, isso também não é nada extraordinário, incomum na política econômica do país. Se procurar por aí afora, tem prefeitura que está com 3, 4 meses atrasado. E o Estado, que é quem transfere o ICMS para a gente, caiu muito o ICMS, estará pagando essa semana agora a quem ganha até R$2.000, e só no dia 13 de maio vai pagar o salário de março. E nós estamos pagando no dia 19 agora o salário de março, no dia 19, daqui terça-feira que vem. Todo o salário de março, já pagamos 30% do pessoal. Já pagamos aos guardas, já pagamos aos coletores e já pagamos à saúde, os concursados. Agora falta a educação e falta os contratados de outras secretarias. Então, no dia 19, nós estaremos pagando todo o mês de março, completando, que nós já começamos a pagar. O Estado vai pagar no dia 13 de maio o salário de março. Então, os professores de Cabo Frio, os professores de Cabo Frio, se não podem dar pulos de alegria, porque não estão recebendo até o 5º dia, mas podem dar, pelo menos, saltinhos, porque, diferente dos professores do Estado, estão recebendo quase em dia. Nosso amigo Robson, do bairro Vila do Ar, prefeito, lhe pergunta: senhor prefeito, sempre acreditei na minha própria fé e em seu trabalho, por isso conquistamos o posto de saúde, vale aqui a ressalva, né? E ele questiona: e iremos conquistar uma creche, mesmo se não estiver dentro do seu planejamento, para essa verba que irá entrar em breve. Qual a chance que temos de ser contemplados? De 1 a 10, os recursos vão chegar, 8. Se eu não boto 10, porque o tempo já encurtou muito. Mas nós temos aí umas 5 creches para poder fazer, e uma delas é a do Vila do Ar. Cíntia Braga pergunta aqui na internet. Nós inauguramos há 6 meses atrás o posto de saúde lá. Sim, com todas as dificuldades que nós estamos passando. Nós vimos na internet e o Robson faz aqui a ressalva. A Cíntia Braga lhe pergunta por que as crianças do Angelim e a Grisa estão sem ônibus escolar e a escola do Angelim tem uma professora para todos os alunos desde a creche. Não sei nem se você sabe dessa situação, onde há crianças com 2 anos até o 5º ano, onde eles têm 10. E a merenda que estão servindo, segundo ela aqui, né, é uma fatia pequena de uma fruta. O que você pretende fazer com essa situação catastrófica da educação em Cabo Frio? Não é catastrófica a situação. Isso é na cabeça dela. Agora, ela poderia perguntar aos colegas dela, do CEP, por que eles não vão lá no Araçá ver quais são as deficiências lá? Só fica aqui no Rui Barbosa? Só fica aqui no centro de Cabo Frio? Vão lá e vejam lá. Mas não são deficiências como ela expôs aí, não. Não é verdade. Isso não é verdade. Pode ter problema pela distância, é muito longe, o professor falta, a estrada não é boa, uma série de coisas. Mas nós temos lá um trabalho que é feito, e se não é igual aqui do centro, é só pela distância. Nessas perguntas iniciais dos telespectadores e dos leitores, prefeito, a gente falou um pouco sobre educação, sobre a parte lá da creche, do transporte, você pôde expor um pouco sobre a questão do bairro do Peró. Em síntese, como que você avalia o seu governo? A avaliação que faz o governo ele tem que ser por vários aspectos, né? Então, pelo olhar do povo, ele não é bom. Pelo olhar daquele que é isento, daquele que é capaz de fazer uma análise profunda do que se entra, do que entra e do que sai, do que se arrecada, do que se gasta, é um governo que eu já falei a você ainda há pouco, que é um governo que
é aprovado. Agora, a população, ela fica sempre sonhando em ter tudo às mãos. Primeiro, porque é uma obrigação do governante levar tudo às mãos do cidadão. Segundo, porque o prefeito não é um político que surgiu agora para ser prefeito e era uma esperança mais desconhecida. Era um prefeito, era um candidato que ganhou a eleição, que vinha com um histórico que fez a população sonhar muito mais do que sonharia com alguém que não tivesse esse histórico. Quando a pessoa, nós temos 200 mil habitantes, 210 mil habitantes. Quando eu fui prefeito, era menos uns 40 mil. Nós trouxemos, chegaram umas 40 mil para Cabo Frio. Bom, 40 mil, 30 mil, 40 mil pessoas não tiveram oportunidade de me ver trabalhando. Mas, ao chegar em Cabo Frio, eles foram avisados, aqui tem um prefeito que é danado, ele é realizador, ele toma conta, ele briga, ele faz. Então, essas 40 pessoas passaram a sonhar mais do que aqueles que viveram em Cabo Frio, que viram tudo acontecer. Então, você não pode querer que essa população, que acabou por falta de recursos, não teve aquilo que sonhava, que possa ficar aplaudindo. Não. Os mais sensatos ficam aguardando. É por isso que os meus adversários não crescem nas pesquisas. Por quê? Porque 50% da população ainda acredita em mim, sabe que eu posso dar a volta por cima, sabe que eu posso mudar toda essa história. É por isso que só 50% diz que tem um candidato, ou eu ou um outro, mas 50% não tem. Primeiro, porque está vendo que o meu governo não é bom, mas ele espera assim, mas Alaí foi um bom governante, e ele perdeu o recurso, se ele recuperar, ele dá a volta por cima. Então, é por isso que tem 50% de indecisos na cidade, que estão aguardando esse momento da mudança que eu ainda acredito que vai acontecer. Nesse governo, prefeito Alaí Correia, o que não faltou foram alguns desgastes públicos, né, e alguns bate-bocas. Teve o senhor se manifestando aí, eu coloquei aqui na pergunta, né, mas fique à vontade na resposta. Prefeito versus Alessandro Teixeira, teve aquele caso, né, com o apresentador aqui da Jovem TV, Alaí versus doutor Adriano e aquelas portarias, ou seja, teve algumas coisas que aconteceram que poderiam, né, ter contribuído para essa rejeição. Mas eu preciso lhe perguntar, hoje, sem aquele calor da situação, Deixa eu responder logo você. Primeiro, os dois não têm esse potencial eleitoral para poder me fazer desgaste. Entendi. Não tem. Mas hoje, mesmo não tendo esse potencial eleitoral, sem aquele calor da situação, você reagiria diferente nas mídias sociais? Não, a mídia social eu tenho feito o que farei sempre, é produzir os meus artigos, porque é aquilo, como nós começamos no início aqui, a lei é direto. Não tem subterfúgio. Eu chego e coloco o que está no meu coração. Sai espontaneamente. É claro, todo homem que coloca de forma espontânea as suas posições, nem sempre acerta. Por isso que se aconselha que se ouça mais do que se fale. Mas como impedir que ela aí fale? Pô, não tem como. Não, e todas essas postagens são suas de fato. Não, minha. Ninguém escreve por mim, não. Olha, qualquer resposta que tiver no Face, em qualquer lugar, são minhas. Não permito que ninguém faça nada que eu venha assinar. Nada. Qualquer postagem que está errado ou que está certo, que foi bem feito ou que foi mal feito, se tem erros ou se não tem erros, são todas minhas. Então, quando por exemplo, eu vou citar os dois. Quando eu fiz um comentário que foi inadequado, foi inoportuno, com relação ao Alessandro, é esse ímpeto meu, de jogar para fora na hora. Quer dizer, se eu tivesse realmente, se não fosse o Alair, que é assim, eu teria, naturalmente, medido um pouco mais. Então, ali eu me arrependo. Já com relação ao Adriano, não. Porque, no caso do Alessandro, foi uma colocação que não tinha que ser feita. Não tinha que ser feita. Desnecessário. No caso de Adriano, não. Ele é político, ele fazia um discurso contra o governo que ele se serviu e precisava de uma resposta à altura. Então, essa resposta tinha que ser dada e naquele momento. Quando eu vi no seu Face que ele falava em mazelas na saúde,
em Mazela, na prefeitura, se eu sei que o cidadão tem uma relação com o governo desde a hora que entrou, que foi vereador no meu grupo político, e que teve todas as vantagens, o que eu tinha que falar? Mazela? Como Mazela? Mazela, se você participa, se você participou com tantas pessoas, você tem isso, tem aquilo, então, por que você não saiu? Inclusive, eu achei ali que eu tirei um discurso do Novo dele, porque havia um discurso, Marquinhos já deu o que deu, Jânio também, Zé Bonifácio não é mais, Alaí está aí, então esse aí é o Novo. Mas quando o Novo foi descoberto que não era tão novo, ele aí parou ele estagnou. Então, o negócio é o seguinte, esse Alair impetuoso, franco, às vezes pela franqueza e impetuosidade, faz uma colocação que não deveria ter feito. Assim, se arrepende, às vezes, me arrependo às vezes, mas não retiro aquilo que eu falei. A Conceição está perguntando aqui no WhatsApp, prefeito, por que, então, na época, o senhor botou a culpa no hacker? Ela está citando uma época, né, que foi citada. Hackearam seu perfil no Facebook, na época? Fui hackeado mais de uma vez. Mais de uma vez. Embora quem hackeou e que fez aquela colocação, querendo me indispor com as pessoas, não foi muito distante daquilo que eu pensava, não, entendeu? Eu só não assumi porque eu não deveria assumir. Mas, sinceramente, ele tentou me queimar com as pessoas, mas ele escreveu mais ou menos aquilo que tinha vontade de responder. Então, não ficou muito ruim, não, porque ele deu uma resposta por mim, e eu não daria diferente, só que uma outra conotação, um outro vocabulário que teria acontecido. Pegando esse gancho de doutor Adriano, grupo político, eu lhe pergunto, em 2012, muitos do outro barco eleitoral na época, cientes daquele naufrágio, né, vieram para o seu lado e se aliançaram, fizeram as suas coligações, e você se consagrou como grande vencedor, eleito prefeito de Cabo Frio. Hoje, você assiste a alguns, talvez até mesmos, não sei, ou muitos outros, né, a fazerem o mesmo, mudando de lado, passando a sensação para o eleitor, para o telespectador, de que o barco está afundando, ou afundado para muitos. Prefeito, como você enxerga essa debandada política? Enxerga como traição? Não, porque eu levei um ano dizendo que não era candidato. Então, as pessoas começaram, então, a se enturmar em outros lugares. Começaram a fazer novas composições. Então, quando eu entrei, e teve um momento em que eu falei para Paulo César, para Silas, para o Adriano, para Edirlei, para Mansur, olha, vocês se lancem candidato a prefeito, vocês sonham com isso. Então, vocês não devem ficar atrelados a mim, porque hoje eu estou assim, eu estou sem motivação, o governo não está legal. Então, quem tiver vontade de ser prefeito, se lance agora. Aí vai assim, olha, a relação que vocês têm com o governo, ninguém perde, porque vocês foram meus companheiros lá atrás. Então, eu estimulei. A semana passada, eu vi a esposa do Mansur colocar no Face, dizendo o seguinte, eu sou grato a Laí. Ela veio aqui no meu programa. Sou grato a Laí, mas eu apoio o Jânio. Mas ela é um direito que ela tem de apoiar, porque eu demorei muito a me posicionar, entendeu? Então, se eu quisesse agora até bater pé, não, mas você crê, você fica comigo, você não sai, não, ela não sairia. Mas eu, como sou muito de definição e de decisão, eu falei com ela assim, você vê para você o que é melhor para você. Se lá no PDT as suas chances são maiores, fica no PDT. Não, porque eu tenho lá um cabo eleitoral que me dá 200 votos. E eu falei assim, então não tem razão ficar comigo, você fica com ele porque eu não tenho aqui quem dê 200 votos. Dar 200 votos para vereador é um negócio muito difícil. Então, essa deserção, entre aspas, ou esse pulo do barco, isso não existiu, porque eu estimulei as pessoas a irem buscar o seu espaço político. Quando eu falei assim, olha, agora eu resolvi voltar, muitos começaram a se desgarrar desses lugares. E alguns ficaram lá porque já não tinha mais como voltar atrás. E eu tive que entender. Por exemplo, hoje eu tenho o Silas, que não está comigo, mas eu estimulei Silas. Silas, corre atrás do seu sonho. O Paulo César não está comigo, eu falei, Paulo César, você é uma liderança, corre atrás. Falei com o Mansur, falei com o Dirley, falei com todo mundo, corre atrás. Falei com o Valmir Porto, olha, corre atrás, vocês têm sonhos. Então, agora,
quando eles estão no outro lado, não foi porque pularam do barco, foi porque eu estava vivendo numa calmaria, não tinha, as lonas não abriam, não tinha vento, e eu permitindo que eles nadassem até um porto seguro naquele momento ali. Foi isso. Programa Falando Francamente, recebendo hoje, nesta quarta-feira, ao vivo, o prefeito de Cabo Frio, Alair Correia. E a gente vai para o comercial e eu volto já já, você fica ligadinho na gente. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Olá, gente, sou o Átila aqui da Ótica Central. Estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinho na Zé TV. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just De volta com o programa Falando Francamente, ao vivo, aqui na tela da Jovem TV. Eu vou lhe falar, mais um anunciante nosso, o nosso trabalho na área da beleza, do Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. Você é mulher que deseja ser transformada, você vai ver algumas imagens aí de uns loiros fantásticos, tudo na parte de corte, visagismo, loiros platinados, beges, pérolas. Essas são fotos de alguns dos nossos trabalhos lá no salão, onde a Eliane, a nossa cliente, mais uma vez um beijo, Eliane Moura, você pode ligar para o nosso salão e marcar já a sua avaliação. Nosso telefone é o 2643-6259. Nós ficamos ali no Lagoa Shopping, no segundo andar, loja 207. Lagoa Shopping, segundo andar, loja 207, Rua Érico Coelho, número 45. Fácil de achar. Nosso telefone, 2643-6259, e você sai de lá maravilhosa. Aguardo o seu contato. Prefeito Alair Correia, agora eu vou estrear um quadro novo, né? Aproveitando a sua presença aqui, eu vou jogar alguns prints. O senhor falou sobre imprensa, sobre os jornalistas. Claro. O Roberto, ele não tem nada a ver com a Folha dos Lagos, tá? É porque eu estou com a Folha dos Lagos engasgado aqui, aí ele tem um colunista lá que tem esse nome também. Esse Paulo Roberto é do jornal o Globo, é um defensor de Cabo Frio. Eu realmente falei que ia transformar Peró num outro lugar. Eu não tive os recursos e, infelizmente, o Paulo não está entendendo essa minha situação, embora seja uma pessoa que acompanha a política econômica do mundo e do país. Ele deveria saber que eu não tenho condição, não tive recurso para isso. Mas realmente houve essa conversa minha com ele. Agora mesmo a praia nossa, bandeira verde, bandeira azul, foi um trabalho dele, e nós somos muito gratos a ele, porque ele é realmente um apaixonado por Cabo Frio. A Laís está falando sobre a pergunta, né, do telespectador feita através do Facebook. O Paulo Roberto Araújo, um amigo, né, da cidade, que escreve para o jornal O Globo. Um abraço, Paulo Roberto. Está aí, então, a correção. E com relação ao Alessandro Teixeira, na ocasião eu me desculpei com ele. Ah, sim. Entendeu? Fica entendido. O quadro você vai ver um print de uma matéria local, né, da imprensa de Cabo Frio, e você pode curtir, comentar ou deletar como spam. Você vai ficar à vontade. Joga o primeiro print aí, Davi, por favor.
Portal RC 24 horas, prefeito de Cabo Frio é vaiado em inauguração de supermercado. A vaia aconteceu, prefeito? Isso é verdade? No dia da inauguração, nós tínhamos lá 5.000 pessoas e 30 professores ficaram numa porta, a única porta aberta, ficaram ali. E quando meu nome, esperando que eu fosse discursar, eu não discursei. Quando meu nome foi mencionado, essas 20 pessoas, professores, começaram a vaiar, mas ninguém acompanhou. Isso aí, o que a Cristiane colocou, não é verdade. Então E você pode falar. a população, a multidão que estava lá, ignorou a reação daqueles 20 professores. Entendi. Comentou, vai Não curtir... quero dizer que eu esteja num momento tão bom que eu não possa ser vaiado. Entendi. Mas ali não aconteceu. Comentou a postagem, a publicação do portal RC 24 horas, mas vai curtir, compartilhar ou é spam? Não, esse é o da Renata Cristiane, né? Exato, exato. Inclusive, eu já tirei da minha página, porque como ela exalta muito os meus adversários, e a minha página é muito lida, eu estava dando campo aos meus adversários, porque ela exaltava o Marquinhos Jânio Mendes e entrava na minha página e todo o pessoal via os elogios que eles faziam. Então, quer dizer, a única coisa que eu podia fazer nesse momento era bloquear ali, para que, não por ela, mas para que as mensagens delas, as postagens delas, elogiosas aos meus adversários, não fosse para o meu público. É uma coisa muito comum. Entendi. Isso é bom também até para explicar, né? A questão de ouve a vaia, não ouve, porque no que posta, né, parece que foi algo que se ouviu de muito longe. Não seria nada incomum, entendi. Ou estranho, impossível, você, quando não está com aprovação como eu estou, não ter uma reação de insatisfação de um público. Mas ali não houve. Ainda mais com muita ali gente, houve né? meia dúzia de pessoas que estavam na porta, que tentou, mas que o povo não acompanhou. Entendi. Graças a Deus o povo não acompanhou. Próxima imagem aí, Davi. Vamos ver a matéria. Alessandro Teixeira. Cabo Frio, Alair Correia quer se livrar dos moloides até dia 10 de janeiro. Uma declaração polêmica. Esses moloides referidos eram até então os secretários, né, Alair? Isso. Olha só, quando eu era garoto, eu estudava primeiro no colégio Ismar Gomes. E ali, na hora da aula de educação física, e tinha um diretor chamado Justo Duarte, que foi prefeito de Cabo Frio. Quando nós, na fila para poder entrar, ou para cantar o hino nacional, que era uma coisa comum, então, quando ele descuidava que a gente encostava na parede, aí o professor Edilson assim, desencosta, moloide. Era uma forma carinhosa que ele tratava os alunos dele, da onde era diretor. E anos depois, de repente, um dia, eu chamei os meus secretários de moloides, mas foi uma forma carinhosa, nada depreciativa, nada. Inclusive, eu dei uma informação há pouco tempo, não sei quem foi aí, que fez essa menção a isso, e eu disse que não, que aquilo ali era uma forma carinhosa. Por isso estão todos comigo lá, ou são secretários, ou são coordenadores, todos estão comigo lá até hoje. Então, e todos entenderam que era apenas um puxão de orelha, vamos trabalhar, está na hora de todo mundo arregaçar as mangas. Eu sei que a vida está difícil, que nós não temos dinheiro, mas se nós mostrarmos vontade, a gente supera as dificuldades. E eles entenderam, e para mim é importante que eles entenderam na hora que eu chamei de moloide. Preciso fazer uma pausa, aproveitando essa questão de secretariado, de grupo político. Você é acusado pelos seus opositores, Alair, de ser um político sem grupo de fato. Não me refiro a povo. Eles te acusam na questão da governabilidade. Por quê? Falam de uma disputa interna do seu grupo. Prefeito, administrar uma cidade como Cabo Frio e ainda ter que controlar um fogo amigo ou administrar essa pseudo-fogueira das vaidades dentro do seu grupo pode ter te prejudicado junto à opinião pública? O Face, na verdade, que teria que ser apenas um ganho para a sociedade, para a ciência, entendeu? Para os avanços no mundo científico, para o conhecimento, ele, na verdade, ele inferniza também a vida das pessoas. Infelizmente, a internet, que você hoje, um advogado, por exemplo, ele vai fazer uma petição para alguém, ele viaja pela internet, ele faz a petição espetacular. Isso tudo é possível. Hoje, por exemplo, nós queríamos saber detalhe profundo do impeachment. Então, viaja na internet, você vai saber tudo. Então, é de uma importância muito grande.
Mas essa entrada da vida das pessoas, na vida das pessoas, através do Face, realmente foi uma situação realmente ruim. E isso atrita as pessoas no ambiente de trabalho. Então, aí vem um ciúme, a atenção mais a um do que a outra, a dotação daquela secretaria mal do que a outra. Mas todos vão conviver com isso, não tem jeito. O mundo mudou, não é mais a mesma coisa, não. Eu fui prefeito quando o Cabo Frio tinha, para ganhar a eleição, tinha que ter 5 mil votos. Eu fui eleito com 5.600 votos. E fui eleito agora com 60 mil votos. Eu fui eleito prefeito para Cabo Frio com 5.600 votos para governar para Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. E agora eu fui prefeito com 60 mil votos só para Cabo Frio. Você vê o crescimento fantástico dessa cidade. E o avanço tecnológico, que mexe com a cabeça das pessoas, mexe com o conhecimento das pessoas. Então, tudo mudou. Então, a vida social, quer dizer, a mídia social, ela entrou como um vulcão, como um inferno na vida das pessoas, que leva as pessoas a se atritarem entre si e atrapalha, então, o serviço de grupos de administradores, e é o que acontece hoje, infelizmente. Nada que aconteça no meu governo que não vai acontecer com outros. Eu já vi governos passados, dos meus adversários, de brigas ferrenhas, até de irmãos, brigas ferrenhas, e não tinha uma rede social tão ativa quanto hoje. Hoje, então, é muito pior. Davi, joga a próxima imagem aí para gente. Jornal Opinião, urgente. Alair vai concorrer à reeleição em outubro. Esse blog é do Walter Biancardini, não é isso? Isso. É uma verdade. Pegou muita gente de surpresa esse fato de vir, de fato, à reeleição. Mas não era esperado, prefeito? Não, porque eu vinha falando para todo mundo que dificilmente eu disputei a eleição. Quando eu liberei todos para serem candidatos, como é que eu libero todo mundo a ser candidato e eu continuo candidato? Não, então isso aí realmente foi uma grande novidade, uma grande surpresa na sociedade, e pode estar certo. A coisa já está virando, porque eu já estou como pré-candidato. Antes, o meu povo estava à vontade, o meu grupo estava à vontade. Hoje não, hoje já sabem, o povo já está sabendo, o meu grupo já sabem que eu estou nas ruas trabalhando, já tenho as minhas nominatas preparadas para disputar as eleições de Câmara. Então, está caminhando para poder nós disputarmos a reeleição e ganharmos a reeleição. Não é disputar para poder perder, é disputar para ganhar. Quando eu me elegi, eu pensei em ir para o 5º mandato, depois eu desisti. Agora eu voltei para o meu 5º mandato de prefeito, o 9º na minha carreira, porque eu fui 2 vezes vereador, como você falou, 46 anos, 1970, nós estamos em 16, duas vezes vereador, mais votado, 2 vezes deputado, uma mais votada daqui da região, com uma votação fantástica, e nessa última eleição para prefeito, eu coloquei 20 mil votos acima do Jânio Mendes. Não é uma coisa pequena, é muito voto, Então, aí eu pensava em ir para a reeleição, depois eu desisti. Mas quando eu vi que Jânio, Marquinhos, essa panelada toda, ninguém cresceu, eu falei assim, poxa, se eu estou mal, esses caras não crescem, eu vou então vou superá-los. E é o que vai acontecer. Joga a última imagem, Dave. Acho que é a última, né? Vamos lá. Não, não é a última. Diário Cabofriense, está pequeno, não dá para eu ler. Aí está falando, sim, sobre a visita aí do senador, né, Marcelo Crivella, e da sua luta, prefeito, com relação a esse empréstimo. É até um bom momento de você explicar melhor essa questão dessa luta para a conquista desse empréstimo para a cidade de Cabo Frio. Olha só, nós passamos a perder 20 e poucos milhões por mês. E veio o desespero. Só por quê? Pessoal, ainda porque 20 milhões por mês. A trimestral de Cabo Frio era de 40 milhões. 4 trimestrais são 160 milhões. A mensal de Cabo Frio era 17 milhões. 12 mensais, 17, são 200 milhões. Então, 350 milhões. O que era 40 milhões, caiu para 1. Então, o que era 4 vezes 4, 16, 160, caiu para 1. O que era 160, caiu para 4 milhões. 4 milhões. O que era 17, caiu para 5. 5, 6, 7, vamos botar 7. 10, você perdeu mais 120 milhões. 150, com mais 120, 270 milhões. Então, nós passamos a perder 270 milhões. E não tinha de onde tirar. E o governador Garotinho,
ex-governador, ele conversou com o Crivella, marcou uma reunião, nós conversamos com ele. E tinha lá um decreto-lei 40 que, se fizesse uma modificação, os municípios e o Estado poderiam ser ressarcidos dessa perda via empréstimo. E o Senado votou por unanimidade, permitindo, então, que os municípios recebessem esse dinheiro. Já vai 1 ano e meio. De lá para cá, nós estávamos com o Golden Saque, estávamos com o banco externo, e o dinheiro não saiu, e agora, finalmente, o senador Crivella conseguiu aprovação no Ministério de Fazenda, conseguiu na Procuradoria da Fazenda, conseguiu no Banco do Brasil. Estamos aguardando só um despacho no Tesouro Nacional para poder pagar a garantia desse empréstimo. E ele, então, conseguiu resolver o nosso caso. Não vamos receber 600 milhões que nós perdemos, mas pelo menos aí 1/3 disso é possível que nós recebamos, e vamos então fazer o quê? Então o Crivella veio a Cabo Frio para anunciar essa vitória da nossa região e essa conquista dele como legislador para a nossa terra. Eu até, lá no meu discurso lá, eu falei o seguinte, abri o discurso dizendo que, lembrando de um samba brasileiro, onde uma estrofe fala assim: foi um rio que passou em minha vida. Eu peguei essa poesia e falei, e o senador foi um anjo que apareceu em nossas vidas, porque ele está salvando Cabo Frio. Porque Cabo Frio, sem esse dinheiro, vai engatinhar, atrasando salário, atrasando tudo, porque é uma perda muito grande. Então, o jornal publicou ali o que aconteceu, o Crivella em Cabo Frio, anunciando a chegada desse dinheiro. Última imagem, Davi, para ver o comentário do prefeito. Vamos lá, tem a última aí? Eu escrevi, na época até com a febre da novela, e quem definirá a regra do jogo? Aí tem os 3 principais pré-candidatos aí à prefeitura no município de Cabo Frio. Apesar de ter um monte de nome, né? Nome possíveis pré-candidatos. E quem, prefeito, na sua opinião, vai definir a regra do jogo? Olha só, não é definir a regra do jogo. Nós temos um ex-prefeito e o atual prefeito. 2 adversários que eram companheiros. Ele foi prefeito, o Marquinhos foi prefeito porque meu grupo colocou lá, e depois que ele chegou naquela cadeira, ele se entusiasmou com que ele passou a receber a tal trimestral, era muito dinheiro, ele se entusiasmou e não quis cumprir o trato de sair com 4 anos. E nós fomos para aquela eleição, onde eu tinha uma votação, um percentual enorme, e eu acabei com a máquina funcionando, eu perdi aquela eleição, e ele, então, ficou mais 4 anos, aumentou essa indisposição entre nós, e, na última eleição, ele se virou para poder fazer o Jânio o prefeito dele, nós ganhamos. Então, nós temos hoje essa luta entre 2 grupos, o meu grupo e o dele, 2 lideranças, que naturalmente irá prevalecer nessa eleição. Nós somos os que temos telhado de vidro porque fomos governo, né? Você não consegue agradar a todos. O telhado de vidro do Jânio já não é da nossa dimensão, porque ele não foi prefeito, mas tem telhado de vidro. E aqueles que não têm telhado de vidro não têm voto. Então, a polarização vai acontecer entre eu e o ex-prefeito Marquinhos Mendes. É uma coisa natural, isso aconteceu por 30 anos com o Zé Bonifácio. Nós fomos adversários 30 anos. Ele entrava, eu saía, ele entrava. Um dia, eu coloquei também 20 mil votos sobre ele numa eleição, e ele morreu politicamente em Cabo Frio e foi para o Arraial do Cabo. Quando ele morreu, não tinha outra liderança, eu fiquei sozinho. Aí eu criei esse tal de Marquinhos Mendes, que veio depois a se indispor comigo e tornar-se o meu adversário político. Em função disso, a polarização vai acontecer entre nós. Os outros candidatos vão ficar à parte dessa disputa, porque não há razão para polarizar com eles, comigo, nem eu com eles, porque eu vou dizer o quê? Que Marquinhos teve 160 milhões a mais por ano e não fez nada, e eu tive 160 milhões a menos e fiz o quê? Pagar os empregados uma conta. Que Marquinhos, ele fez o quê? Ele levou 8 anos para pagar o plano de cargo salário, não pagou, ele massacrou o professor, e quando ele estava para sair, ele criou o plano de cargo salário para quê? Para que eu fosse pagar e não tivesse recurso para nada.
deixou uma folha de 21 milhões e ele levou a folha para 35 milhões. Então, nós tivemos mais 14 milhões por mês, que em 12 meses foi mais 200 milhões que nós passamos a gastar por mês com a folha, por culpa dele. Então, é isso que vai agora para a televisão, é isso que vai para as rádios, é isso que vai para a rua. A covardia que ele fez comigo, a covardia que ele fez com a cidade. Não estou dizendo que o plano de cargo salário não teria que sair, tinha que sair, mas não dessa forma, de uma forma violenta de uma só vez. Ele teria que ser gradativo, é um percentual um ano, um percentual outro ano, e entrando, não elevar a folha de 21 milhões para 35 milhões de uma hora para outra, com a covardia de ter levado 8 anos, que ele podia ter feito paulatinamente, para quando chegasse no meu governo eu continuar. Não, ele não fez, não deu um centavo, um percentual de nada, criou o plano no final do governo dele, para que o governo futuro fosse inviabilizado. Quando eu estava saindo da forca que ele armou, da arapuca que ele armou com o plano de cargo e salário, que eu já estava saindo, aí eu me deparei com o problema da Petrobras, aí então a cidade entrou nessa situação falimentar em função da superfolha e em função da baixa arrecadação. Então, quem é que vai disputar a eleição agora? Quem é que vai apanhar na rua? Vai ser Marquinhos, pô. Ele tem que apanhar, porque ele foi irresponsável. Ele pega essa cidade e leva ela à falência. Ela à falência. Então, agora eu vou bater em Jânio, que não tem nenhuma razão para bater em Jânio, vou bater em Paulo César, em Adriano, não vou bater em quem levou essa cidade a esse caos momentâneo que está vivendo, a essa dificuldade que nós estamos vivendo, a essas crises, a esses levantes dos funcionários, entendeu? Os protestos, tudo em função de quê? De eu ter que gastar mais 14 milhões com a folha, na hora em que eu perdi 20 milhões de arrecadação. Então, a polarização certamente acontecerá entre eu e ele, e os outros serão espectadores nessa disputa. E que venha, né, o pleito municipal. Estou ansioso, estou correndo já atrás. Nós precisamos encerrar, mas eu preciso lhe fazer uma última pergunta, falando deste governo, né? O que os cabofrienses podem esperar dos meses que lhe restam deste mandato? Com a chegada do dinheiro, nós vamos fazer muita coisa, vamos passar o empregado a receber em dia, vamos resolver o problema do Ibascaf, que é um problema sério. As pessoas não entendem. O Ibascaf foi fundado há 35 anos atrás, por José Bonifácio. Tinha que ser fundado. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: a folha do Ibascaf, de aposentado que era pequena, ela cresce diariamente. Por quê? Porque chegou a hora dessas pessoas se aposentarem. Aí você, bom, mas você então saiu da sua folha e foi para o Ibascaf. Mas o Ibascaf que mandou ele para lá é a prefeitura. E quando vai para lá, você tem que colocar um outro professor no lugar. Então, é complicado. Quer dizer, então, essa situação, quando o dinheiro vai chegar, nós já estamos lá com a nossa programação de investimentos, arrumar a cidade, arrumar a periferia, alavancar os programas sociais, embelezar Cabo Frio, entrar nos bairros, sanear os bairros, asfaltar os bairros, enfim, nós temos já uma programação. E se tiver infelicidade ele não entrar, que eu não espero que aconteça isso, aí nós vamos engatinhar até o final do ano. Vamos pagar o empregado 15 de atraso, 10 de atraso, um mês de atraso, porque a situação da arrecadação não comporta o tamanho da despesa. Porque eu não vou fechar o hospital, eu não vou fechar a escola. Então, eu vou continuar com as mesmas despesas e com a arrecadação pequena. Mas isso não vai acontecer porque o dinheiro vai chegar e, para a tristeza dos meus adversários, para a alegria do povo de Cabo Frio e para a tristeza dos meus adversários, esses recursos vão chegar e nós vamos mudar a cidade mais uma vez. Certa ocasião, eu chegava num lugar, e assim chegou aí o prefeito que mudou Cabo Frio. Agora, quando chegar a algum lugar daqui a pouco, assim, aí chegou aí o prefeito que, depois de uma avalanche, de um terremoto, ele salvou Cabo Frio mais uma vez. Ele mudou Cabo Frio mais uma vez. Isso aí é que meus adversários temem. Eles sabem que, com esses recursos, que é da prefeitura, que é do município, mesmo não sendo todos nas mãos, eles vão ver o que nós teríamos feito já e não fizemos por culpa da Petrobras. Prefeito Alair Correia, nosso convidado especial hoje do programa Falando Francamente, que chega ao final, mas eu preciso lhe conceder os últimos minutos. Ficou alguma coisa para ser dita? Gostaria de fazer alguma ressalva para o nosso telespectador? Não, eu adorei. Eu sou um homem de debates, confrontos proveitosos, não o físico, mas no verbo,
dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência, eu sou um homem assim. E gosto desse tipo de programa. Eu não gosto de programa Mamão com Açúcar. Olha aí, você está muito bem. Olha aí, eu não estou nem bem. Olha aí, não quero, não. Eu gosto de programa assim, que me provoque, que puxe de mim, que tire dentro de mim o meu sentimento, aquilo que eu estou realmente vivendo. Esse é o programa que eu gosto, entendeu? Porque eu sou, de certa forma, eu sou alegre interiormente. Eu fico preso quando não me dão a oportunidade de extravasar aquilo que eu sinto. Mas se as perguntas, se os questionamentos me permitem dar as minhas respostas, aí é a coisa que eu mais gosto. Então, eu gostei muito do programa. Quero voltar aqui outras vezes. Dil me perdoa aí, mas eu vou ter que voltar aqui antes, depois eu vou lá no programa dele, porque tem que ser assim, tem que ser bem, eu tenho que ser provocado. Entendeu? Às vezes eu cometo um engano. Agora com Paulo Ainda Roberto, mais ao vivo, né? Pode Com acontecer. Paulo Roberto, né? Um engano, né? Como já aconteceu com o nosso amigo Alessandro. Não estou dizendo, cara, eu não estou falando desse negócio parecendo ser meu companheiro, que não, é meu adversário político. Escreve só contra mim. Mas não é por escrever contra mim que eu tenho direito de ofendê-lo, absolutamente. Então, eu quero dizer à população de Cabo Frio que tenha certeza de que, tenha convicção de que se a cidade não morreu, se a cidade, com todas as suas dificuldades, continua viva, foi porque vocês me colocaram para governar na hora das tempestades. Alguns até falam comigo na rua assim, Alaí, você está lastimando, mas Deus te escolheu, porque o momento era muito difícil para a cidade. Ele precisava de alguém, à frente da cidade, que tivesse o seu temperamento, tivesse o seu vigor, tivesse a sua experiência, a sua vontade, a sua coragem, para poder romper essa grande dificuldade que o município está passando. E eu acredito mesmo que todas as coisas são de Deus, que Ele me colocou lá para isso. Mas que Ele está me fazendo sofrer, tá, porque não é brincadeira, não. Passar o que eu tenho passado, sofrer o que eu tenho sofrido, não é uma coisa muito fácil. Mas eu estava pronto para isso. Não tenho as mesmas taxas hoje. Hoje eu já tenho problema de triglicerídeo, colesterol, em função dessa minha luta desses 2 anos agora. Eu era um homem muito saudável, capaz de jogar 90 minutos nos meus 68 anos, 70 anos. Já não me atrevo mais, porque essa luta do dia a dia, essa dificuldade, a falta de recursos, os funcionários nas ruas, os protestos, isso me tira um pouco da minha paz, da minha saúde e da minha alegria. Mas eu quero dizer para a população de Cabo Frio que eu estou convencido mesmo de que Deus me colocou agora à frente da prefeitura, porque ele precisava de alguém com a condição e a capacidade para poder romper essa dificuldade que a cidade está passando. Senão, seria ruim demais para a nossa cidade. E esperem agora que o dinheiro vai chegar e nós vamos fazer tudo aquilo, ou quase tudo aquilo, que você esperava que eu fizesse, que eu anunciei e não fui capaz de fazer porque eu não tive recurso. São muitas realizações. Vou começar pelo pessoal botar em dia os salários, vou começar pela Avenida Joaquim Nogueira, refazer toda a Joaquim Nogueira, todo o bairro Guarani, vou chegar em Tangará, Jardim Peródia, vou preparar o centro de Cabo Frio, vou começar o centro de convenções, vou abrir uma conta, vou deixar depositado o restante do valor da centro de convenções. Se eu fizer 30 milhões, eu vou aplicar 30 milhões numa conta, porque eu sei que eu não consigo fazer um centro de convenções em um ano. Mas eu quero que aquele que me substituir, ou que eu seja prefeito novamente, possa concluir essa obra. Então, dizer à população de Cabo Frio, para poder fechar, que eu sei que o tempo está coisa, eu começo a me entusiasmar, que pode acreditar em mim. Estou muito à vontade de trabalhar, não estou cansado, eu estou realmente agora desejoso de participar e de fazer o governo, o grande governo, que ainda não conseguiu fazer em função da crise econômica no mundo e no país. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao prefeito Alaí Correia pela participação. Tinha certeza que o programa ia ser bem proveitoso, até porque nós temos muito a debater sobre a cidade, a trazer algo construtivo para o nosso município de Cabo Frio. Alaí Correia, o programa está aberto para quando você quiser voltar, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Estendo esse convite também ao pessoal do seu governo. Assim que precisar, nós estamos aqui. O Falando Francamente é um programa de jornalismo, prestação de serviço, e a nossa intenção é levar para Cabo Frio um programa diferenciado com qualidade e conteúdo. Pode? Quero só mandar um abraço para a nossa Eliana, que me trouxe para aqui.
essa professora tinhosa. Se o CEP, quando o CEP souber que você que me trouxe para aqui, você vai apanhar do pessoal do CEP. Eliane Moura, Um minha abraço. amiga. Muito obrigado mais uma vez. Eu desejo a todos uma excelente noite e na quarta que vem a gente se encontra aqui às 18 horas ao vivo, falando francamente.